Eu acredito que todo mundo no mundo já escutou pelo menos alguma vez uma lenda urbana, seja de seu pai, de sua mãe, de seu avô, de seu tio. Todo mundo já escutou pelo menos uma lenda urbana. Lendas urbanas vêm sendo passado de geração por geração aí, né, de pai para filho, de mãe para filha, vem sendo passado histórias de terror que às vezes tem um pouco ali um fundo de verdade, outras vezes só são fantasia, algumas vezes só são para amedrontar os seus filhos, seus netos, para que ele tome cuidado com o desconhecido, né? Mas um fato é que muita gente é apaixonado por lendas urbanas igual a mim. Se você é apaixonado por lendas urbanas, ou se você tem medo, mas tem curiosidade, vou trazer para vocês aqui algumas lendas urbanas dos anos 70, lendas que marcaram a geração e que fez muita gente aí dormir, pai, que não passava nem o Wi-Fi. Eu sou Binho Bahia e vamos pro vídeo. No episódio anterior a gente falou sobre as lendas urbanas dos anos 70. E claro, eu não podia deixar vocês sem os anos 80. É por isso que no vídeo de hoje estamos aqui para contar as lendas urbanas do tão aclamado anos 80. Claro, espero que todos vocês estejam preparados. Eu sou Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá! Opala Preto. Já ouvi essa lenda urbana. Pensar em um carro preto te seguindo já é bem assustador. Bom, aqui no Brasil, ainda mais se tiver 4 caras dentro, pai. Aí você tem que cascar fora mesmo. a lenda ficou conhecida como Opala Preto. Porém, temos ela em diversos países, como também a lenda do Volga Preto. Essa vem da Rússia. A minha versão favorita é a do Volga Preto, mas eu vou contar as duas para vocês. A lenda conta que havia um cara que era caçado pela polícia. O seu nome era o Biratã Carlos de Jesus Chaves. Em um dia, o Biratã resolveu roubar um carro para dar uma fuga na polícia. Esse carro era um Opala preto. Porém, ele não esperava que quando ele estivesse próximo ao túnel Rebouças, ele se envolveria em um acidente, cujo ele colidiu com um Fusca que tinha uma família dentro dele. De acordo com a lenda, se você passar em alta velocidade dentro do túnel Rebouças, que fica no Rio de Janeiro, um Opala preto vai aparecer te seguindo para provocar um acidente e te matar. E agora vamos para a lenda do Volga Preto, da Rússia. Já nessa lenda ela não se tratava de um ladrão, e sim algum cara contratado pelo governo para meio que raptar crianças sozinhas pela rua, e usar o seu sangue para fazer remédio para as pessoas de classe mais alta. Se por si só essa lenda já é assustadora, dizem que a origem dela vem desde muito tempo atrás, da polícia soviética, que usava esse carro literalmente para pegar pessoas aleatórias pela rua, e que de repente essas pessoas só desapareciam, e não se sabe por quê. Se é real ou não, essa lenda se torna bem assustadora e muitas pessoas ficavam com medo só de ver um Opala preto na rua aqui no Brasil ou até mesmo ver um Volga lá na Rússia. Cara, eu até hoje, se eu estiver no meio da rua, dependendo do horário, se não tiver muito testemunha, se vir o carro preto, eu já fico cismado. Até hoje a gente tem que andar cismado com isso aí. Mas essa lenda é muito famosa. Eu lembro que um episódio de Pica-Pau até retrata ela, mas retrata em uma pista de corrida que tem um trajeto, que é um túnel, e tem um acidente e aquele piloto fica assustando. Ninguém passa por aquele trajeto ali, Pica-Pau vai e consegue passar. Mas essa lenda aí não, é mais uma, né, que do outro canal, do outro vídeo que eu fiz dele, também falei que tem uma lenda que não é nem tão lenda. É uma coisa que acontece de fato, que foi de envenenar os doces para as crianças. Na outra, nessa aqui é uma lenda que é de verdade, né? Muitas vezes nos bairros, você, principalmente na bairro periférico, nas periferias, você vê um carro descer e sai um homem armado e atira em todo mundo. E então, até hoje a gente tem medo de carro. Se a gente não souber, a gente tá sempre com o olho aberto ou outro fechado, né? Teve os Mão Branca lá em São Paulo também, que fazia muito isso nos carros, vinha de carro e aí assassinava os outros, né? E até hoje isso acontece aí, esse negócio de carro, só muda o tipo de carro. Daqui a pouco a gente vai ver um Tesla aí descendo e metendo o barro. Loira do banheiro. Essa é sinistra. Aqui no Brasil não tem quem não conheça a lenda da loira do banheiro. Mas eu sei que vocês ficariam extremamente putos comigo se eu não falasse dela. Por isso eu resolvi não só falar a versão brasileira, como a de outros países. Bom, vamos ao Brasil. A lenda aqui conta que uma menina estava no banheiro da escola. Pera, curiosidade, parece que em cada estado do Brasil ela morreu de um jeito. Mas eu vou contar pra vocês o jeito que eu conheci. E você conta pra mim o jeito que você conhece essa lenda nos comentários. Do que eu conheço, ela estava fugindo do zelador, pois ela pregava muitas peças nele. Isso acabou deixando ele muito irritado,
e quando ele entrou no banheiro, sem hesitar, matou ela enforcada. Após isso, o seu espírito ficou preso no banheiro da escola, e dizem que se você for na privada e falar 3 palavrões, que foi o que o zelador disse antes de matar ela, e der descarga, em seguida, ela sente que você tá meio que zombando com a cara dela, e ela vem te matar. Já no Japão, temos a Hanako, que estava brincando de esconde-esconde na escola com os amigos, quando ela se escondeu no banheiro do 2º andar, e do nada, encontraram ela lá, totalmente morta. Só que não sabiam como, até que descobriram que alguém matou ela, ou seja, foi assassinato. Nisso, Hanako se tornou um espírito vingativo, que ao bater 3 vezes na porta do 2º andar da escola e falar "Hanako, você está aí?", faz com que o espírito dela venha e se vingue, achando que é a mesma pessoa que a matou. Ainda E bem por que eu já último, sei. e não menos importante, Bloody Mary. Essa é clássica. Se você for no espelho e falar 3 vezes Bloody Mary, ela vem te buscar. Então, não tenta falar isso. Ou enfim, fale, faça por sua própria conta e risco. Muitas pessoas já tentaram. Será que elas voltaram? Eu agradeço a você por me mostrar coisas que eu não devo fazer nem aqui no Brasil e nem se eu sair do Brasil. Aqui tem a Maria Sangrenta, né? Mas já vi que se eu for para lá pro Japão, não posso subir no 2º andar da escola e falar isso aí. Eu também não posso falar essas coisas na frente do espelho. Muito obrigado, você fez um bem para a sociedade. LSD nas tatuagens. Agora vamos a 1981, diretamente à porta das escolas. Na minha época tinha uma tiazinha que ela vendia chicletes na porta da escola. Eu lembro que era 5 centavos o chiclete, algo assim. Eu comprava R$1 e não dividia com ninguém. Sim, eu sou cuzão. Mas enfim, nos anos 80 essa prática de vender balas e chicletes na frente das escolas não era vista com os bons olhos. Diz a lenda que os vendedores colocavam cocaína nos chicletes, para assim acabar viciando as crianças, fazendo com que elas consumissem cada vez mais e mais. Porém, Será? devido a essa pequena lenda, surgiu a do LSD em tatuagens. Tá ligado aquela tatuagem do chiclete? Que mesmo que você passasse ela assim na pele com água e tudo mais, ela ficava na sua pele? Então, diziam que essas tatuagens usavam substâncias usadas do LSD. E se você colocasse a tatuagem e esfregasse na pele, faria com que fosse para o seu sangue, assim, podendo te matar. Não houve relatos sobre esses acontecimentos e as tatuagens não pararam de ser vendidas, mas essa história assustou muitas pessoas na época. Eu nunca ouvi essa daí não. Essa daí pra mim é nova. Tá vendo? Nunca vi essa daí não. Você ouviu essa daí? Se você ouviu essa daí, deixa aqui nos comentários. Eu particularmente nunca ouvi não. Já vi já de doce envenenado, né? E de gente aí que sequestrava criança dando doce aí, tapeava primeiro, depois pegava o menino e sumia. Seringas. Essa até hoje rola aí, né, rapaz? Por volta de 1981, algo muito ruim estava acontecendo com a humanidade. Isso era a epidemia de HIV. Na época, essa doença chegou assustando todo mundo, pois era fatal, devido aos fatos das pessoas não saberem como funcionava. Foi aí que surgiu a lenda que um cara estava colocando agulhas em bancos de cinema ou injetando sangue soropositivo em outros a partir de uma seringa. Obviamente, as pessoas começaram a espalhar a lenda. E na real, não tem como dizer se isso era real ou não. Porém, foi em 2016 que um caso semelhante a essa lenda realmente aconteceu. Na Avenida Paulista, São Paulo, uma mulher foi atacada com uma seringa. Ela estava passando em frente ao shopping Cidade de São Paulo, quando do nada ela sentiu uma pressão nas costas. No calor do momento, ela não percebeu que se tratava de uma agulha. Ao chegar em casa, ela viu que era um furo e compartilhou a sua história na internet, que teve cerca de 9.000 compartilhamentos, fazendo com que ela fosse o mais rápido possível para o hospital. Lá, eles fizeram um teste e, felizmente, ela não estava contaminada. Que sorte, não? Agora me diz aí, se realmente aconteceu em 2016, quem garante que nos anos 80 não teve casos sobre isso totalmente abafados? Não tem como saber, mas foi algo que assustou muitas pessoas na época. E eu não desacredito não. Eu acredito nessa lenda urbana aí, porque há pouco tempo também tinha um rapaz aqui em Salvador, se for um rapaz, ele tava no ônibus furando as pessoas com agulha, né? A agulha dele não tinha nada, mas ele tava furando os outros com agulha. Teve um caso também que foi no cinema, de um cara que também tava fazendo isso. E teve um caso aqui no Brasil, quando eu lembro onde foi, que uma moça, ela tava com AIDS, e ela saiu pegando várias pessoas, vários homens assim, aleatoriamente, pra passar AIDS pra todo mundo. Então, rapaz, o ser humano às vezes é perturbado do juízo, rapaz. Não é brincadeira não, tem que vigiar.
Então essa daí eu acredito sim. Toda vez que tem um ser humano fazendo mal com alguém, eu sempre acredito na lenda urbana. Porque o ser humano tem que se desconfiar o tempo todo. Políbios. De volta a 1981, agora falaremos sobre os arcades. Nessa época, os arcades eram uma febre. Todo mundo amava jogar fliperama. Até hoje eu sou. Após estudar, trabalhar ou até mesmo nos fins de semana. Porém, um fliperama estranho surgiu em Portland, no Oregon, Estados Unidos. Essa máquina se chamava Políbios e foi desenvolvida por uma empresa chamada Cineslon. Esse nome que tá na tela, eu não vou me arriscar a falar, mas vocês estão vendo aqui. A tradução para esse nome do português fica Extinção Sensorial. Detalhe, esse jogo ele foi lançado só na cidade de Portland. Mas agora a gente para pra pensar aqui. Extinguir os sentidos? Que nome, hein? O game se tratava de um jogo de tiro com puzzle. Até aí normal. Mas o estranho de tudo isso era o número de pessoas que jogavam o game. Tipo, ele era um game bem normal se comparado aos outros da época. Se não, ele era até semelhante. Então por que ele fazia tanto sucesso? Esse é um grande mistério. Mas foi com o tempo que os jogadores de Políbios começaram a relatar coisas estranhas acontecendo com ele, onde eles podiam ouvir choros esquisitos e até mesmo imaginar vendo imagens de filmes de terror, coisas assustadoras. E se isso não bastasse, os efeitos começaram a sair do videogame e as pessoas começaram a sentir outros efeitos em casa, como náusea, vômitos, fortes dores de cabeça, ansiedade e até mesmo depressão. Alguns tiveram efeitos muito piores que fizeram com que eles cometessem suicídio. Os donos dos arcades disseram que todo mês, homens de terno preto iam revisar a máquina, mas o estranho é que eles não iam para pegar o dinheiro, e sim pegar dados dela. Foi quando, após alguns meses de coleta de dados das máquinas, todas elas desapareceram por completo. E o mais estranho é que ninguém sabe como. Acredita que esse arcade ele foi feito pelo governo americano para testar o cérebro humano, e as pessoas que jogaram Políbios foram feitas de cobaias no teste sem nem mesmo saber. Porém, como começou a dar muita merda, eles sumiram com todas as máquinas e abafaram o caso. Tem pessoas que até hoje dizem que já viram o tal videogame chamado Políbios. Cara, essa aí, velho, eu vou contar um relato que aconteceu comigo, né? Eu não sei se é o mesmo caso, mas é uma coisa que aconteceu que eu achei estranho. Mas eu acho que foi por conta aí de vídeo, sabe? Essas coisas. Eu, há pouco tempo, acho que no ano passado, eu tava com o PS2 na mão e aí eu tava zerando alguns jogos, né? Que na época, quando era menino, eu não zerei, eu parei pra zerar alguns jogos. E eu resolvi zerar aquele Break, né? Do jogo de tiro do PS2, que é muito famoso. E eu comecei a jogar ele, era umas 10h30 da noite, 10h40, quando todo mundo foi dormir, eu peguei e parei pra jogar. Porque eu gosto de jogar assim quando tá todo mundo dormindo. Eu gosto de dar atenção à minha família também, então eu espero todo mundo dormir pra eu jogar. E eu joguei, fiquei jogando, passei a primeira missão, fui pra segunda missão, na segunda missão fui jogando. Quando deu as 2h30 da manhã, cara, do nada eu comecei a passar mal, sabe? Comecei a passar mal, fiquei tonto, me deu ânsia de vômito, parecia que eu ia desmaiar e, porra, me deu um bagulho estranho, retado. Eu tive que sair na mesma hora da feita do videogame. Eu deitei no sofá, botei café pra tomar pra ver se melhorava, tomei água com açúcar e, cara, demorou mais ou menos 1h pra eu ficar normal, né? 1h pra eu ficar normal. E aí eu não sei se foi por conta dos tiros, a zoada do tiro, ou sabe, aqueles flash na frente da televisão que mexeu em alguma coisa, porque eu também tenho problema de vista e eu não sei. Eu sei que de lá pra cá eu não joguei mais esse jogo, não quis jogar mais porque eu fiquei mal, e eu sou acostumado, né? Não é nem pra dizer que eu não sou acostumado. Eu várias vezes já comecei a jogar futebol 10h30 da noite, parei 4 da manhã, 3h30 da manhã jogando Resident Evil 4, eu já fiz isso, virei a noite jogando ele e nunca senti nada. Mas o Break aí me traumatizou. Se isso aconteceu com você, deixa aqui nos comentários. Lembrando que esse aqui é um vídeo original do Skyhawks, o link vai estar nos comentários, vai lá, deixa o like, se inscreve no canal do cara que é muito bom. E até o próximo vídeo, deixa aqui se você acredita nessas lendas urbanas. Valeu!